Bom, como eu já tinha citado nos slides anteriores, são três tipos de cartilagem, né, dependendo da localização do organismo. E essas cartilagens são classificadas de três maneiras devido às suas estruturas, né, na sua formação da sua matriz extracelular. Então a classificação está ligada à sua matriz extracelular e os tipos celulares também, que são os mesmos na verdade. Tá? Então são três tipos de cartilagem: cartilagem hialina, cartilagem elástica e fibrocartilagem, também chamada de cartilagem fibrosa. Tá? Aqui uma tabelinha para vocês estudarem com os três tipos de cartilagem, né? Aqui a cartilagem hialina mostrando uma localização, né, qual local no organismo, formando então alguns exemplos: superfícies articulares, né, cartilagens costais, cartilagem da cavidade nasal, da laringe, anéis da traqueia, placas dos brônquios. Né. Função da cartilagem hialina: a cartilagem hialina é uma cartilagem resistente à pressão, né, então ela proporciona superfícies lisas de baixo atrito, né, de acolchoamento para as articulações. Então, uma articulação não desliza em cima da outra, isso devido toda essa composição da cartilagem hialina. E a cartilagem hialina também é observada em outras localizações que nós vamos citar um pouco mais para frente. Tá? Pericôndrio, né, eu disse que algumas cartilagens não possuíam pericôndrio. Alguns tipos de cartilagem não possuíam um pericôndrio, né, aquela camada, né, de que reveste o tecido cartilaginoso. Então, a cartilagem hialina tem pericôndrio? Tem pericôndrio sim. Só que as cartilagens articulares e placas epifisárias não possuem o pericôndrio. Nós vamos ver como é a composição e a organização da cartilagem hialina dentro de uma cartilagem articular. Tá? Aqui uma outra característica: se a cartilagem hialina sofre calcificação, sim, a cartilagem hialina sofre calcificação, né, principalmente num processo de envelhecimento. Né, a matriz extracelular vai enrijecendo. Principais tipos celulares, como a gente já tinha citado: condroblastos e condrócitos, e aspecto da matriz extracelular. A gente vai falar um pouco mais para frente, mas só para adiantar um pouco, formado basicamente por, né, fibras de colágeno do tipo 2 e a substância fundamental amorfa que existe maior quantidade na cartilagem hialina é a agrecana. Tá? Aqui uma outra característica: o crescimento. Né? Existe crescimento da cartilagem hialina ou das outras, né? Cartilagem hialina de modo intersticial e por aposição muito limitada nos adultos. É muito difícil o crescimento da cartilagem hialina, né, a renovação e o reparo da cartilagem hialina, porque a cartilagem hialina é um tecido avascular, não tem vascularização. Então, para que ocorra uma renovação é muito difícil. Tem como ocorrer? Sim, mas é muito difícil. Apenas se a lesão for próxima ao pericôndrio ou por aposição mesmo, quando ocorre uma lesão no meio da cartilagem e o condroblasto percebe essa modificação na matriz, ele consegue sintetizar uma quantidade maior de matriz e reparar esse dano. Mas é um reparo, né, muito limitado, né, quase não ocorre. Tá? Aqui, cartilagens elásticas, né, localização no organismo, na orelha, na cartilagem da laringe, né, formando a epiglote. Função: proporciona um suporte flexível. Né? Presença de pericôndrio: sim, tem pericôndrio normalmente, não sofre calcificação. Tipos celulares: condroblastos e condrócitos. Aspectos de matriz extracelular: possui a mesma composição da matriz extracelular da cartilagem hialina, só que apresenta também fibras elásticas, por isso que ela é chamada de cartilagem elástica. Tá? A fibrocartilagem nós vamos observar formando os discos intervertebrais, a síntese pubiana, né, os discos articulares, né, o menisco e assim por diante. Tá? Não é uma cartilagem que não possui pericôndrio, então tem uma renovação mais difícil ainda. Tá? Sofre calcificação durante o processo de envelhecimento
né, e também possui dois tipos celulares, só que aqui ele possui condrócitos e fibroblastos, porque a fibrocartilagem é uma mistura de tecido conjuntivo, né, próprio com um tecido cartilaginoso. Então, se a gente observar aqui os aspectos, né, da matriz extracelular, a gente observa que é diferente um pouco do tipo da cartilagem hialina e da cartilagem elástica, porque a fibrocartilagem possui fibras de colágeno do tipo 1 e 2 e a versicana, como a proteoglicana, que aparece em maior quantidade. Então é bem diferenciada da cartilagem hialina e da cartilagem elástica. Mas a seguir nós vamos observar todas as características de todos os três tipos. Tá bom? Bom, vou começar pela cartilagem hialina, né? Lá no livro do Rosa ele coloca da seguinte maneira, né? Que a cartilagem hialina não é uma substância homogênea, inerte e simples, mas sim um tecido vivo complexo. Por quê? A cartilagem hialina, por ela não possuir vascularização, todos os nutrientes e oxigênio eles têm que ser difundidos por dentro, né, do tecido, pela matriz extracelular do tecido. E outra coisa, os condrócitos continuam, né, continuam produzindo matriz extracelular. Tá? Então, aqui algumas localizações que a gente já citou no slide anterior, né, localizações da cartilagem hialina dentro do organismo. Então, parede de fossas nasais, traqueias, brônquios, extremidades de costelas, superfícies articulares, no disco epifisário dos ossos longos e primeiro esqueleto do embrião. A cartilagem hialina forma um molde do esqueleto do embrião. Nessa foto aqui de cima, nós observamos um aumento de 40 vezes, né, de um corte transversal da traqueia. Aqui a gente observa um anel de cartilagem, aqui em cima o pericôndrio dessa cartilagem. Tá? Aqui para baixo já tem o tecido epitelial de revestimento da traqueia, que nós sabemos que é o tecido epitelial pseudoestratificado colunar ciliado, e subjacente ao tecido epitelial nós observamos o tecido conjuntivo frouxo. Tá? A parte de cartilagem da traqueia é essa aqui, né, que seria o anel cartilaginoso. Um aumento, né, de 400 vezes nesse pedacinho do anel cartilaginoso, nós observamos essa foto aqui. Tá? Então aqui a gente observa os condrócitos dentro das lacunas, como eu já tinha citado, né, e a matriz extracelular. Os condrócitos podem ser observados isolados ou em grupos isógenos. Aqui, falando um pouco mais sobre a composição da cartilagem hialina, né, a cartilagem hialina é formada, né, sua matriz, por fibras de colágeno, substâncias fundamentais amorfas, né, mais os fluidos intersticiais, mas com composições diferenciadas. Né? Então esse quadrinho traz bem resumidinho qual é a composição da matriz extracelular da cartilagem hialina. Nós observamos aqui que de 3 a 5% são formados de células. Quais células? Os condroblastos e os condrócitos. Lembrando que os condroblastos ficam restritos, né, ao pericôndrio. Os colágenos representam 15% de toda a composição da cartilagem hialina, né? E desses colágenos, 80% do tipo 2, né? 15% do tipo 9 e 11 e 5% do 3, 6, 10, 12 e 14. Tá? O tipo de colágeno 2 constitui a maior parte das fibrilas. Né? O centro das fibrilas, como nós vimos que as fibrilas são formadas por vários tipos de colágeno. Né? O tipo 9 facilita a interação com as moléculas de proteoglicanas. Então percebam que existe, né, aqui é a substância fundamental amorfa, representada nesse risquinho verde com essa vassourinha, a substância fundamental amorfa, né, o colágeno do tipo 9 facilita essa agregação das proteoglicanas com as fibras de colágeno. O tipo 11 regula o tamanho da fibrila. O tipo 10 organiza a fibrila numa forma hexagonal tridimensional de toda a fibra de colágeno. Tá? E o tipo 11 o tipo 6 ele fica restrito ao redor
dos condrócitos. Tá? Então, alguns exemplos aí de função de cada colágeno que forma a fibrila. Tá? As substâncias fundamentais amorfas, elas são formadas por glicosaminoglicanas e proteoglicanas, né, colocadas aqui num único quadrinho, representando 9%. As glicosaminoglicanas mais importantes são a grecana, desculpa, a proteoglicana mais importante é a agrecana, desculpa, e as glicosaminoglicanas importantes são a hialuronana, sulfato de condroitina e sulfato de queratana. E as glicoproteínas multiadesivas, que ancoram, né, as fibras e a substância fundamental amorfa nas células, né, as principais são 3 tipos, que são a fibronectina, a tesnacina, né, e a ancorina. O nome já diz, né, ancorina, vai ancorar a substância fundamental amorfa mais a fibra de colágeno aqui nas células. Tá? Aqui a substância fundamental amorfa a gente consegue observar, né, aqui em verde a hialuronana, né, aqui também dá para observar, formando um monômero de proteoglicanas aqui, as proteoglicanas são as agrecanas, né, e o centro dessa agrecana é formada pelo sulfato de condroitina e o sulfato de queratana. Então essa mistura total, tá, formando essa rede tridimensional da cartilagem hialina. Os fluidos intersticiais, na verdade, são formados basicamente por água, então quase 80% de toda a cartilagem hialina é formada por água, né, por isso que a cartilagem hialina tem essa característica sólida e firme, porém também um pouco maleável, né, por causa da composição de toda a sua matriz extracelular. Tá? E devido a essa grande composição de água, os fluidos, né, que formam os fluidos, desculpa, os nutrientes e o oxigênio conseguem ser difundido aqui por toda essa matriz. Tudo bem? Aqui algumas imagens de cartilagem hialina, né, formando aqui a placa epifisária, que seria a placa de crescimento dos ossos longos, né, e aqui formando um molde do esqueleto do embrião. Isso aqui é uma foto de histologia, né, de um pé de um feto, né, mostrando que antes de formar o osso tem cartilagem no local. Aqui uma foto, né, de um corte de uma cartilagem hialina num aumento de 100 vezes. Nós conseguimos observar mais uma vez aqui o pericôndrio, né, uma capa de tecido conjuntivo denso não modelado ao redor. Então aqui o pericôndrio fibroso, porque contém fibroblastos. Aqui uma região do pericôndrio condrogênico, né, onde nós observamos os condroblastos, que são as células que, né, produzem ativamente a matriz extracelular. Dá para observar que os condroblastos são mais achatados e mais alongados, né, do que os condrócitos. Tá? E os condroblastos possuem uma lacuna muito maior, que seria esse espaço aqui. Aqui para dentro, já o tecido cartilaginoso formado, né, os grupos isógenos de condrócitos, né, aqui mostrando o crescimento intersticial do tecido cartilaginoso, né, aquela reparação bem fraquinha do tecido cartilaginoso formado pelos condrócitos, né, uma deposição maior aqui de matriz extracelular. Então aqui condrócitos, grupo isógenos de condrócito, tá? Condrócitos isolados. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês nessa imagem é a presença da matriz extracelular. Né? A matriz extracelular da cartilagem hialina, ela não é distribuída uniformemente. Percebam que ao redor dos grupos isógenos ou de cada condrócito possui uma matriz, né, um pouco mais escura do que a matriz que se localiza entre os condrócitos. Olha, a matriz que se localiza entre os condrócitos é chamada de matriz interterritorial, porque fica entre o território dos condrócitos. Né? E a matriz extracelular que fica ao redor dos condrócitos é chamada de matriz territorial. Né? E a matriz territorial é essa matriz que se apresenta um pouco mais escura. Né? Matriz territorial e matriz interterritorial. Tá?
Então era o que eu já estava falando.